o lugar que Jesus menos pôde realizar prodígios e milagres foi na sua própria terra. E sabe por quê? Porque lá foi onde mais duvidaram dele. Mas ele não pode realizar muitos prodígios e milagres por conta de que ele não conseguia fazer isso, mas foi por causa da incredulidade daquelas pessoas que fez com que elas mesmas não recebessem e não contemplassem a glória da excelência das manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer com isso o seguinte: o lugar onde as pessoas mais vão duvidar de você é onde você está inserido. É onde você está, é onde você mora, é onde você vive, é onde você convive. Essas pessoas próximas a você, seja de escola, de trabalho, de faculdade, seja de família, seja de amigos próximos, são essas pessoas as que mais duvidam de você. Mas não fica chateado com isso não, porque isso é uma coisa até que normal. E Jesus aqui quer nos dar o seu próprio exemplo, que não temos que depender nem da aprovação de terceiros e muito menos de que eles vão gostar ou deixar de gostar disso ou daquilo que você faça ou deixe de fazer. Nós temos que agradar a Deus e ninguém mais. Em Mateus 13, a gente vai achar um trecho dessa palavra. E chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por conta da incredulidade deles. Ou seja, minha gente, o próprio povo que cresceu ao lado de Jesus, que conhecia a sua família, que conhecia a sua história, que conheceu a sua infância, a sua juventude, quando viu os frutos que Jesus estava dando, propriamente os frutos do Espírito Santo, propriamente os frutos de Deus, Deus encarnado, o Verbo encarnado, essas pessoas, elas ficaram incrédulas. Por mais que ouviam tantas coisas lindas e bonitas, e o amor sendo explicado face a face, de uma maneira tão sublime, esclarecedora e perfeita, essas pessoas não deram conta de aceitar que pelo fato de Jesus ter crescido ali naquela região e de eles conhecerem a história de Jesus, ele seria o Messias, ele seria o Cristo, ele seria o Salvador da humanidade. E o que o Mestre quer trazer para a nossa vida com esse exemplo é exatamente isso, com essa história que aconteceu, que nos é relatada aqui no livro de Mateus, e frente a esse acontecimento, ele diz isso: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Então, há uma certa indignação de Jesus, para menos, porque ele não queria benefício próprio, ele não queria fama, não queria status, não queria palmas, fãs. Jesus não queria nada disso. Jesus só queria que, da mesma forma que judeus e gentios vinham aceitando a sua palavra em outros lugares, ali também, em sua própria casa, em sua própria terra, ele tinha ainda mais prazer de dividir isso, porque aquelas pessoas cresceram com ele. No entanto, se recusaram a abrir-se para esse grande amor que ele estava entregando. Isso vai acontecer na sua vida também. Isso sempre acontece na sua vida. Porque toda vez que você quer fazer algo grande, todas as vezes em que você quer sair daquela trilha que você já está acostumado, quer sair daquela média, daquela mediocridade, quando a gente diz mediocridade, a gente não está ofendendo ninguém, mediocridade é a média. Quando você quer sair da média dos seus próprios resultados, da vida que todos estão acostumados a ver você ter, as pessoas não costumam ver com bons olhos, as pessoas não costumam aceitar, e seja lá o que for, viu? Seja um relacionamento bacana, seja uma vaga de trabalho legal, seja o seu próprio negócio, seja o crescimento da sua empresa, seja o crescimento da sua família. De repente você quer ter 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Nem isso as pessoas veem com bons olhos. É tanta coisa que as pessoas querem dar o palpite na nossa vida e nós não podemos entregar as rédeas da nossa vida na mão dessas pessoas, muito menos de ficar coletando opiniões, se estamos agradando ou se estamos desagradando, porque, como eu disse no início desse vídeo, nós temos que agradar a Deus, e nós não podemos fazer nada sem propósito nessa vida. É o propósito que vai fazer juntar as nossas forças e muitas vezes se refazer, se reinventar. Quando a gente cai, a gente pede força para Deus, para se reerguer e para fazer as coisas acontecerem, porque a gente só tem duas opções nessa vida: ou a gente insiste, persiste, ou a gente desiste. E aí, qual vai ser a sua escolha? E a desistência é a morte, tá, gente? Então, quando você fica sempre muito para baixo,
sempre muito depressivo, sempre muito desesperançoso, sempre vendo mais o seu passado do que o presente e o futuro, você começa a juntar o quê? Preocupações, problemas, ansiedade, depressão. E aí as pessoas acabam atraindo a doença, né? Você já viu curva de rio? Curva de rio é onde vai parando tudo que não presta. Assim a gente fica quando a gente para. A gente não pode parar. A gente tem que continuar. A gente não pode desistir nunca. Aprenda a descansar e não a desistir. E apesar de não ser aceito muitas vezes na sua própria terra, de não ser entendido muitas vezes no seu próprio lar, nos próprios ambientes em que você frequenta, todas as vezes em que você quiser subir o seu nível de vida, seja em saúde, seja em relacionamento, seja em propósitos de crescimento pessoal, edificantes, financeiros, boquinha fechada, não entra no mosquito, confia em Deus, fala com ele, pede orientação para ele, confia nele, ele é seu pai, ele é teu Deus, ele é teu guia, ele é teu Senhor, ele é teu mestre. Entrega as suas dificuldades, a tua canseira, muitas vezes você querendo desistir, mas pede mais força para continuar essa estrada, porque ninguém precisa acreditar em você, a não ser o teu pai e você mesmo. E ele sempre acredita em você. Sabe por quê? Porque só ele sabe o tamanho do potencial que existe dentro de você, que existe dentro do teu coração, que existe na tua alma, que existe no teu espírito. E ele sabe que ele te colocou aqui, ó, soltou você nesse mundo, foi para dar muitos frutos. Jesus diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que há em mim, que dá fruto, será podado para que mais fruto dê. Mas aquele que não der fruto, será arrancado. Lembre-se disso também. Você está aqui para dar fruto. Você é um ramo ligado à videira. A videira de nosso Mestre Jesus, e o agricultor é o teu Deus Criador. Não desista, persista, não esteja nem aí para a opinião e aprovação dos outros, mas sim ligado no propósito daquilo que você tem buscado, sempre procurando agregar valor a você, a sua vida pessoal, particular, a seu crescimento, a sua família e os frutos bons e duradouros que o seu propósito vai trazer na vida das pessoas. Sempre pense na consequência do que você está querendo. Se você quer crescer a tua empresa, é para gerar mais oportunidades também, não é? É para gerar mais empregos. Se você quer crescer a tua família, isso é para trazer mais bênçãos ao mundo, porque os filhos são uma bênção. E essas bênçãos vão também se multiplicar, e através da sua semente, através da sua educação que você deu a esses filhos, a essas crianças, eles vão germinar coisas boas nesta terra, e aos poucos nós vamos transformando. Se você quer um par, se você quer um relacionamento legal, é porque você sabe que viver sozinho é muito difícil. Então bota no teu coração as alegrias que você vai poder compartilhar com essa nova pessoa. Quais são os frutos disso? Você é feliz no seu relacionamento? Você também rende melhor. E essa alegria, essa realização, ela gera frutos positivos, onde através das suas ações você vai estar impactando e transformando a sua vida, da sua família, dos seus amigos, da sociedade, de todos. Então não se preocupe com a opinião dos outros. Cresça sempre. Crescer é a nossa obrigação, porque Deus não nos fez pequeno. Ele não é pequeno. Então pense, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, o que é que é? Filho de peixe tem todo o oceano. Filho de Deus, o que é que tem? Lembre-se disso e passe a construir a sua vida a partir de hoje, não se importando para a aprovação daqueles que estão ao seu redor, porque nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E Jesus quer dizer com isso que todo aquele que tem bons frutos para dividir, que tem coisas boas para espalhar, muitas vezes não é acreditado. Mas não ligue para o sentimento. Foque em construir, foque em fazer. Porque é a ação que traz a clareza e não a clareza que traz a ação. É caminhando que se faz o caminho. Muita saúde, muita alegria, muita realização para você. Muita energia para fazer as coisas acontecerem que só você veio fazer acontecer aqui nesse mundo. Cada um de nós tem uma missão individual que só nós podemos fazer. Então eu te desejo muita força nesse dia para iniciar essa semana cheio de vontade de fazer essas coisas acontecerem. Porque se você sente que pode fazer, você pode, porque senão não teria a menor condição de você pensar. Se você pode sonhar, você pode realizar. E com Deus tudo fica mais fácil. Lembre-se disso.